Olá! Será agora apresentada a socialização do estágio curricular obrigatório 1 do curso de Pedagogia da Uniaselv. Meu nome é Ieda e essa disciplina é Estágio Curricular Obrigatório 1 da Educação Infantil. A área de concentração Metodologias de Ensino, com o programa de extensão Metodologias e Estratégias de Ensino e de Aprendizagem. O projeto de extensão escolhido foi Práticas Virtuais de Contação de Histórias, Produto Virtual e-book e o tema A Contação de Histórias em Tempos de Aprendizagem Virtual, que é baseado nos tempos de isolamento causado pela pandemia da Covid-19. Justificativa. A contação de histórias é uma prática antiga e um recurso importante e ferramenta de comunicação também na educação infantil. As histórias, quando contadas, tornam um momento mais prazeroso, despertam um lado lúdico, promovem o enriquecimento dos conhecimentos e servem como referência quando comparadas a alguns fatos da vida real, ajudando a desenvolver várias habilidades na criança. Então, além de ser um recurso pedagógico muito importante que vai ajudar a desenvolver várias habilidades aí nas crianças, a contação de histórias ela já é antiga. Ela já é feita há muitos tempos atrás, onde os mais velhos contavam as histórias e transmitiam também seus conhecimentos para os mais novos. A prática de contar histórias foi adaptada para o modelo virtual durante o período de isolamento e continuou sendo realizada à distância. E das diversas maneiras que temos para contar histórias, nesse estágio o foco é a leitura de fábulas e a história contada através de canções populares. Objetivos deste estágio. A atividade com danças e canções tem o objetivo de estimular a imaginação, a criatividade, a percepção dos sons, o raciocínio e o desenvolvimento da memória. Então, através das danças e canções, é possível desenvolver várias habilidades e todas essas aí que foram citadas. Os objetivos da prática da leitura de fábulas são incentivar o gosto pela leitura, desenvolver princípios e valores e estimular a afetividade. Então, esses aí também são todos desenvolvidos através da leitura das fábulas. Fundamentação teórica. A contação de histórias auxilia no processo de ensino e aprendizagem da educação infantil. As crianças aprendem coisas novas se divertindo, conforme afirma Abramovich. O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo a mesma história ou outra. No âmbito escolar, o ato de contar histórias abrange múltiplos benefícios. A literatura infantil é recurso significativo na aprendizagem e no desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, social da criança, atentando para o fato de que esta encanta as crianças. Então, no caso, a contação de histórias, do encantamento que ela causa nas pessoas, ela pode auxiliar no desenvolvimento dessas áreas todas e ela pode estimular várias, várias áreas como desenho, música, o pensamento, a imaginação. Então, são inúmeras habilidades que podem ser treinadas e desenvolvidas pela criança. Na modalidade virtual, as histórias continuam sendo contadas, né? Continuaram sendo contadas através das tecnologias digitais. Como afirmam Tamanho e Minuzzi, é preciso fazer das tecnologias mais uma ferramenta, um recurso para o processo de ensinar e aprender. Então foi isso que foi feito, né? Utilizaram as tecnologias durante a pandemia para continuar mantendo esse recurso aí de contar as histórias. Metodologia. O desenvolvimento deste estágio deu-se através da pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, onde foram consultados livros, artigos, sites da internet e teve o acompanhamento remoto da escola, né? A escola que eu fiz o estágio foi o Colégio CBM. Ele forneceu as informações necessárias, forneceu as orientações através das redes sociais, Instagram e WhatsApp.
Então, através de conversas pelo WhatsApp, eu pude recolher várias informações da escola e também pelo Instagram eu pude ver como a escola estava atuando durante esse isolamento da pandemia. Foram produzidos planos de aula no formato virtual, baseados na contação de histórias. Então, esses planos de aula foram produzidos no projeto de estágio, né? Foram 5 planos de aula e cada aula teve foco em desenvolver determinada habilidade da criança. Isso tudo foi norteado pelos objetivos da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Foi criado também o e-book interativo, que se baseou nas histórias presentes em cada plano elaborado. Todas as histórias citadas no e-book, elas estão nos planos de aula que foram elaborados e elas também foram disponibilizadas em versão completa no blog iedamarques.blogspot.com. Nesse blog estão presentes as histórias inteiras e também o e-book interativo, que vai falar sobre cada história, né? Para poder resumir, fazer uma contextualização sobre cada uma dessas histórias e sobre o que elas podem desenvolver. Observação virtual. A escola escolhida foi Colégio CBM, Crescer, Buscar, Multiplicar, que é localizada na cidade de Ibirité, Minas Gerais, atua na área de educação infantil e do ensino fundamental, atua nos turnos da manhã e da tarde. A escola adaptou suas aulas, no período do isolamento, para a forma online, através da plataforma Teams. Então, foi através dessa plataforma que eles puderam ministrar suas aulas, né, e também fazer a contação das histórias. E também foi implantado um cronograma para a retirada e entrega das atividades escolares, onde os pais pegavam as atividades, depois devolviam para a escola para poder serem corrigidas. A instituição, ela valoriza as situações lúdicas de aprendizagem e o desenvolvimento de experiências e formas de relação com o mundo que possam estimular a construção de conhecimentos. Então, essa valorização lúdica, ela é muito interessante, porque é nessa parte lúdica que faz parte a contação das histórias. Os planos de aula, eles foram desenvolvidos focados na contação virtual, né, das histórias. Cada um apresentou uma história diferente, sendo assim, leitura de fábulas e a história em forma de canção, todas baseadas nos objetivos da BNCC. A contação foi com as fábulas A Cigarra e a Formiga, O Pastorzinho Mentiroso, Os Três Porquinhos, O Leão e o Ratinho, e a canção Fui Morar numa Casinha, que é na versão da Galinha Pintadinha. Ela também está no blog. As fábulas são histórias que contam com personagens do mundo animal que se comportam como seres humanos. Então, são bichinhos que agem como pessoas e nos ensinam muitas coisas. Eles servem de referência em várias situações diárias e promovem a reflexão. As histórias apresentadas por meio das canções desenvolvem a memorização e a identificação das palavras. Então, ouvindo as palavras, as crianças vão lembrar e algumas que eles não conhecem, eles vão passar a conhecer. Desenvolve também a coordenação motora por meio das danças e coreografias que podem ser criadas para enriquecer o momento da história cantada. Então, as danças e as coreografias, elas vão auxiliar nessa parte motora da criança. Vivência do estágio. Foi observado durante o estágio curricular obrigatório 1 que a contação das histórias continua sendo um importante recurso pedagógico e as adaptações que foram feitas a essa prática, que exploraram o uso das tecnologias durante a pandemia, elas foram assertivas, ou seja, tudo que foi feito para adaptar, para continuar sendo feita a contação de histórias foi positivo e continuou mantendo a essência e o encantamento que as histórias proporcionam e auxiliando nas diversas áreas do desenvolvimento das crianças. Cada história desenvolvida neste trabalho apresenta grande contribuição para o desenvolvimento das crianças, nas áreas social, cognitiva e emocional. Além do mais, promovem a reflexão sobre princípios e valores. E aqui, como cita Abramovich, é através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser,
outra ética, outra ótica. As histórias te levam para um outro mundo, para o mundo da imaginação, que ele vai despertar a criatividade e também pode despertar vários sentimentos, e ao mesmo tempo ensinar várias coisas, principalmente para as crianças, que são o foco deste estágio que é educação infantil. Produto virtual. Como eu falei anteriormente, é um e-book, e o público-alvo é a educação infantil, a área de concentração, metodologias de ensino. Ele tem o tema Contação de Histórias Infantis e foi criado a partir das pesquisas realizadas durante esse estágio curricular. Nele, pode-se apreciar as histórias e compreender como elas são importantes para o desenvolvimento e aprendizado infantil. Foram escolhidas as histórias que estão presentes nos planos de aula e foi feita uma breve contextualização de cada uma delas. O e-book, que é o produto final, ele está disponível no blog iedamarques, com dois S, .blogspot.com, e ele foi criado especialmente para a publicação do e-book. Então, nesse blog vai ter lá o e-book e também vai ter as histórias completas, todas as histórias citadas, né, que são A Cigarra e a Formiga, O Pastorzinho Mentiroso, Os Três Porquinhos, O Leão e o Ratinho e a canção Fui Morar numa Casinha. Então, vai estar tudo lá no blog. Tem aqui o link do blog, é só acessar. E nele estarão os produtos que foram os frutos deste estágio. Referências. Então, as obras que serviram de referência para essa apresentação foram da Fanny Abramovich, Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, de Valéria Lima e de Mailta Brandão dos Anjos, Formação, Atuação e Ensino, que é um artigo da Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica. E tem também da Neuza Tamanho e da Nathalie Minuzzi, a contação de histórias na era digital, possibilidades e desafios no município de Ponte Serrada, 2020, que foi um trabalho de conclusão de curso, que falou justamente da contação de histórias sendo feita através do uso das tecnologias. Então é isso, essa foi a apresentação do meu estágio